A paz do Senhor, amados. Amém. Voltei, cheguei de volta. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente se move pela palavra de Deus. E hoje Deus permite a gente estar aqui. Estamos juntos nesse lugar para receber de Cristo o melhor que Ele tem para nós. Nós estamos vivendo um período muito estranho na Terra, período diferente em toda a Terra. Semana passada eu estava nos Estados Unidos pregando num congresso lá. E eu vi muitas coisas, e ouvi muitas coisas a respeito da igreja na atualidade e o evangelho da atualidade. Pega a sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 4. Eu quero falar sobre... E ele inclinou para ela. Eu acho que está chegando a hora de Jesus inclinar. E ele pode inclinar aqui hoje. Inclinar é virar, dobrar alguma coisa, envergar. Se ele é cheio da glória, imagina ele inclinado aqui. Olha o versículo 38 aí do capítulo 4 de Lucas. Saindo, levantando-se da sinagoga, foi para a casa de Simão Pedro. Simão, ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com a febre muito alta. E rogaram a ele por ela. E inclinando-se ele para ela, diga comigo, inclinando-se ele para ela. Fala bem forte, inclinando-se ele para ela. Repreendeu a febre. E esta a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Olha que coisa linda. Inclinando-se ele para ela. Quem crê que Jesus pode inclinar aqui hoje? Em alguns congressos eu uso como tema esse texto, a igreja adoecida na casa apostólica. A igreja doente na casa apostólica. A igreja doente na casa pastoral. A igreja doente na casa do evangelista. A igreja doente na casa profética. Na casa do mestre. Mas é interessante aqui que não diz que Pedro, Simão, falou com Jesus. Ou ele não sabia que a sua sogra estava doente. Ou ele não queria incomodar, ou mesmo não queria falar. Mas ela estava doente na casa dele. Uma falta de relacionamento. Essa alta febre é uma febre atual. Tem quebrado relacionamentos. Falta de relacionamento no ambiente. Falta de diálogo. Tudo isso traz febre alta. Complica, mas ele é interessante quando a gente lê do versículo 31. Até o versículo 37 tem uma história. Jesus dentro de uma sinagoga. E ali ele abre a palavra e prega a palavra. E o povo admira. E olha um para o outro, e olha um para o outro e diz assim, que palavra é esta? Que doutrina é essa? Que autoridade é essa? Então Jesus ensinava com eloquência, com autoridade, que movia o coração. E dentro da sinagoga tinha um demônio oculto. Há quanto tempo estava aquele homem endemoniado ali? Talvez ninguém sabia. É isso que está acontecendo na atualidade. A falta do discernimento e do conhecimento
Tem espíritos prendendo o ambiente, mas ele vai sair do ambiente. Ele vai ser quebrado no ambiente. A hora que descobrir o tipo de demônio que está agindo, ele vai cair por terra. Porque as igrejas se dividem com tanta facilidade. Porque as igrejas estão meio que frias. Os cristãos frios, sem pegada de oração, de jejum. A dificuldade que estamos enfrentando nisso é muito grande. As reuniões de oração, elas são praticamente vazias. As reuniões de jejum, as reuniões de estudo bíblico da palavra, cadê a igreja? Jesus chegou naquela sinagoga e de repente, no meio da fala dele, um homem demoniado apareceu e começou a elogiar Jesus, elogiar as virtudes dele, elogiar ele como filho de Deus. O que Jesus falou para o demônio? Cala-te e sai dele. Aleluia. É hora de calar o mundo maligno, gente. É hora de silenciar o espírito de fuxico dentro da igreja, que incomoda a igreja, que incomoda o trabalho de Deus. É hora da gente levantar uma bandeira e dizer: agora Deus vai operar entre nós. Quem quer receber milagre aí na vida, levante a mão. Diga: eu quero e eu preciso de um milagre. Aleluia. Mas tem que liberar o ambiente. Quando Jesus mandou aquele demoniado calar, aquele demônio calar, porque ele falou em nome de todos os demônios, vieste nos destruir. Jesus Nazareno, sei que tu és o Santo de Deus. Jesus olhou e falou: cala-te e sai dele. Porque Jesus não quer elogio, ele quer pessoas que lhe adorem espírito em verdade. Não é bajulação, o evangelho não é bajular, o evangelho é fé. Eu creio, Deus derrama. Eu falo, Deus derrama. Eu creio na palavra, então o milagre vai acontecer. Aí o povo ficou mais admirado ainda. E a admiração foi tão grande que olha o versículo 36. Olha o versículo 36. Olha só o que acontece aí. Todos ficaram admirados, comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e ele sai. Aleluia. Aleluia. É hora de dar um glória a Deus, gente. Vamos avivados. Admirados, porque que poder, que palavra é essa? Que ousadia é essa? Que até os demônios, ordenados por ele, lhe obedecem. Onde está a unção que nós precisamos? Deus não trabalha por proporção de vida, mas por vida que Ele quer e que Ele receba na autoridade da palavra. Ele procura quem o adore em espírito e em verdade. Ele procura aquele que crê: arrependei-vos e convertei-vos, para que venha o tempo de refrigério e paz. Aleluia. Arrependei-vos da fruto digno do vosso arrependimento, porque é chegado entre vós o reino do céu. Então, se o reino de Deus está aqui, Satanás tem que sair. Aleluia. Deus não vai dividir parede, fazer parede meia com Satanás. Aqui mora os céus, então o céu agirá aqui dentro. Aqui move o Espírito Santo. Levante sua mão para receber uma unção que está chegando. Receba, receba, receba. Aleluia. Pode baixar sua mão.
Agora, quando ele entra na casa de Pedro, alguém vem dizer: a sogra de Pedro está doente, com a febre muito alta, mas não foi Pedro que falou. E tem coisa que a gente está perdendo dentro da casa de Deus. A igreja adoecida tem que ser curada. Tem que haver uma libertação. Aí diz aí nesse verso 39, inclinando-se ele para ela. Olha que coisa. Você crê em João capítulo 1, verso 16? Evangelho de João 1, capítulo 1, verso 16. Você crê nisso? Da plenitude dele vem sobre nós, graça sobre graça. Diga para quem está dizendo: da plenitude dele vem sobre nós, graça sobre graça. João 1,16. Da plenitude dele, olha bem, do que é pleno, do que é cheio, vem sobre nós graça sobre graça. Aí Efésios capítulo 1, verso 10. Efésios 1, 10 vai dizer algo fenomenal. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aleluia. Veja bem, fez convergir nele, habitar nele. Tudo parar nele, a plenitude dos tempos. Gente, tudo está nele. A plenitude do tempo, todas as dispensações, todas as alianças feitas com Adão, aliança feita com Noé, aliança feita com Abraão, com Davi, aliança feita com Moisés, toda a plenitude está nele. Então, se ele inclinar aqui, vai vir a plenitude da sua glória, aleluia. E enche esse ambiente, quebra toda a cadeia. Flagela o diabo e enche nós da glória dele, aleluia. E a plenitude está nele. Se ele se inclinar, Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Olha bem, Colossenses 1, 18, que vai falar. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Agora o 19, olha que coisa vem aí. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda o quê? Meu Deus. Você imagina ele inclinado, derramando plenitude aqui dentro. Ele derramou sobre a sogra de Pedro plenitude. Colossenses 2, 9. Olha só o que vai dizer. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da irmãos. Fale forte a divindade. Vamos ler esse versículo todo mundo junto. 1, 2, 3, fui. Meu Deus. Nós estamos falando que vai derramar aqui dentro hoje a plenitude da divindade. Ou seja, a onisciência vai derramar glória aqui dentro. A onipresença vai derramar glória aqui dentro. A onipotência vai derramar glória aqui dentro. Ele vai passar aqui dentro onisciente, onipresente, onipotente. E o milagre tem que acontecer. Câncer tem que ser arrancado, treva tem que ser arrancada. Magia negra tem que ser arrancada. Olho crente tem que ser arrancado. Repaxé, narabaxé. Porque ele inclinou para ela é a igreja. Uma igreja que adoeceu vai se levantar. Porque nele habita tudo isso. É um verbo, gente.
E o que diz João capítulo 1, versículo 14, é um verbo. Melhor João 1, João 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, olha o que vai dizer. No princípio era, e o verbo estava, e o verbo era, meu Deus, aleluia. O verbo inclinar era quando estava com Deus, era Deus e está com Deus. Aí vem o versículo 14 e diz, olha aí, vamos ler junto, fui. Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, aleluia. Quem recebe isso aí, diga glória a Deus. Porque ele inclinou. Então, se o verbo inclinar aqui hoje, o verbo inclinar, derramar a glória aqui dentro. Eu sou muito questionado por aí afora. Por que a igreja não produz mais milagres como produzia? Porque ela está doente na casa apostólica. Vamos curar a igreja e os milagres voltarão. Uma pessoa anêmica não tem força para realizar as coisas. Uma pessoa doente é limitada. E a igreja é gente. A igreja é pessoa. A febre é muito alta e febre consome. Febre, que tipo de febre era aquela? A gente não tem a patologia, gente. A gente não tem a clínica. Não tem o laudo médico. Se era uma febre causada por uma carga de bactérias, uma carga viral de vírus letais, uma febre de doença letal, como hoje um tal de ebola pela África e afora, tal de Covid-19 pelo mundo afora, tal de doenças virais, não sabíamos que doença era aquela. Se a febre era emocional, a perda de alguma coisa, e a febre emocional é tão alta quanto a febre viral, mas não temos a patologia, mas temos o resultado. Ele quebrou a febre, aleluia. Aleluia. Então eu entendo que a igreja vai ser curada, a igreja vai ser restaurada, e os milagres vão voltar para dentro da igreja, e o prodígio vai se levantar na igreja, e nós veremos a glória de Deus mais uma vez, aqui na terra dos viventes. Quem crê nisso aí? Nós não estamos longe de ver grandes milagres. No ano 2014, sabendo eu que 14 é ciclo, então seria o segundo ciclo do sétimo milênio, 2014. Eu parei para orar na véspera e falei, Senhor, me diz o que vai acontecer a partir de 2014. E era 3 horas da madrugada, eu estava dormindo. Jesus chegou. E ele entrou no meu sono. E eu falei, Jesus, eu estou dormindo, mas eu estou sonhando com o Senhor. Ele disse, Paulo, você está dormindo, é 3 horas da madrugada. Mas você não está sonhando comigo, eu estou dentro do teu sono. E eu quero te levar a um ambiente. Você quer ir comigo? E eu me levantei. Dentro do sono eu me levantava e eu fui com Jesus a um lugar. Chegou um lugar aberto, muito aberto. Ele falou, olha bem, o que você está vendo? Olha o horizonte. Eu olhei o horizonte profundo. Ele falou, o que você está vendo? Estou vendo, Senhor, o horizonte é muito profundo. Ele falou, olha direito. Eu falei, estou vendo muito profundo. Ele falou, olha direito, rapaz. Aí eu parei, concentrei. Eu olhei e falei, Jesus, eu estou vendo o infinito. Ele falou, olha o que vai acontecer. Ele levantou a mão
e milhões, bilhões de pessoas apareceram. E encheu aquele ambiente. E era bilhões de pessoas que começaram a louvar o Senhor, a cantar, a adorar. Mas faltava uma coisa nele, eles estavam adorando, mas não tinha o norte. Não tinha o destino final. Jesus me perguntou: o que você está vendo? Eu falei: vejo bilhões te adorando. Mas parece que eles estão desnorteados. Eles sabem o que querem, mas não sabem onde chegar. Eles sabem que te adorar é o caminho. E era algo fenomenal. Jesus falou comigo: é a minha igreja. Olha o que vai acontecer. Ele empurrou os bilhões, puxou. E veio milhões deles, chorando, degradando, discutindo. Era uma guerra de verbos, uma guerra de lágrimas, uma guerra de palavra, homens e mulheres. E eu falei: que gente é essa, Jesus? Saiu de dentro dos milhões. Ele falou: é a minha liderança na terra. São os líderes. Estão desorientados e por isso a igreja está sem norte. Falei: o que é que o senhor quer que faça? Ele disse: se não você quer fazer, quer alinhar esse povo? Eu falei: quero. Então prega para eles. E eu abri a Bíblia, Jesus falou: leia esse capítulo. Quando eu li, eu pregava, mas ele não ouvia. Não dava ouvido, não me atendia. Eu olhei para Jesus e falei: não adianta falar. Eles só choram, só discutem. Mas Jesus falou: Paulo, olha no teu lado direito. Quando eu orei, 7 anjos perfilados, bem alinhados. Falou: os anjos vão te ajudar. Volte a falar. E eu peguei a palavra e comecei a falar de novo. E um anjo levantou a faixa, eu fui ler, e falou: não é para você ler, é para eles ler. E o outro anjo levantou. Quando o 7º anjo levantou, ele estava olhando para mim. E ainda chorando, discutindo, mas olhando. Falei: Jesus, agora eles estão olhando para mim, o que eu faço? Jesus falou: pega essa âncora aí. Falei: mas não estamos no rio, não é água, não tem mar, não tem navio. Falou: olha aí, tem uma âncora. Aí quando eu olhei, tinha uma âncora perto de mim. Falou: pega ela e joga para o alto. Eu peguei, joguei. A âncora subiu, inclinou e bicou e desceu. E bateu no meio dele, explodiu e escreveu: amor é o que falta. E eu comecei a falar sobre o amor. E eles começaram a enxugar lágrimas. Jesus falou: pega essa outra âncora, joga. Peguei, joguei, escreveu: graça é o que falta. Aí eu preguei sobre a graça. Encheu ele de poder. Jesus falou: pega uma outra âncora. Peguei, joguei, escreveu: autoridade é o que falta. Quando a âncora da autoridade bateu, houve um alinhamento. Um alinhamento tão forte. E os gritos de glória. A multidão e os milhares, cheios do Espírito Santo. Jesus falou: joga a última âncora. Eu olhei, tinha outra âncora, peguei, joguei. Quando joguei, escreveu: promessa, esse é o tempo. Aleluia. Quando explodiu a âncora da promessa, houve um avivamento. Jesus empurrou para os milhões, por meio dos milhões, e houve uma explosão de louvor. E eles ganharam o norte, sabiam para onde ir. Veio a nuvem, quando foi levantando aquela multidão, eu acordei. Era 6 horas da manhã. De 3 horas a 6 horas da manhã, Jesus ficou dando meu sonho, dizendo: esse povo vai ser reavivado. A igreja vai ser reavivada. A liderança vai ser reavivada. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Era dia 21 de janeiro de 2014. E eu guardei isso no meu coração. Eu entendo que vai haver alguma coisa. Jesus falou para mim: Paulo, daqui a 7 anos, na época, o mundo vai estar muito difícil. Vai estar uma crise global na Terra. E algo muito estranho estará acontecendo e a minha igreja estará
travada. Mas quando chegar no ano 2022, eu começo a renovar a igreja. Quando chegar no ano 35, haverá um grande avivamento na terra. Então eu creio que a gente está tendo um grande período de avivamento. Quem crê no avivamento, aí diga glória a Deus. Mas não é avivamento de conversa, não é avivamento de poder. É avivamento de milagre. Você vai passar pelas ruas e pessoas vão cair de joelho, aceitando Jesus, porque você estará cheio do Espírito Santo. As igrejas serão livres das fofocas, dos fuxicos. Porque o Senhor Jesus está inclinando para restaurar a sua igreja. Inclinando-se Ele para ela. Quando a gente olha o Salmo 40, olha bem. Leia o Salmo 40, verso 1. Esperei. Salmo 40, verso 1, esperei. Com paciência pelo Senhor e Ele, quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Diga para quem está do seu lado aí, verbo, gera verbo. Aleluia. Verbo inclinar vai gerar verbo. Pode deixar o versículo aí. Verbo inclinar vai gerar verbo. E ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por. Quem crê nisso aqui, gente? Esperei com paciência, esperei confiantemente, esperei com discernimento, esperei com conhecimento, que a plenitude dos tempos está nele, a plenitude da glória está nele, a plenitude do poder está nele, corporalmente habitando nele. Se verbo inclinar, o versículo 2, por favor, vai gerar um verbo tremendo. Tirou-me, gerou um verbo. Então eu creio nisso aqui, tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, aleluia. Diga glória a Deus. O verbo inclinar vai gerar o verbo tirar. Tirou-me, aleluia. Quem quer sair de lugar que está te dando dificuldade aí? Quem quer sair da lama da doença, do atoleiro de dívida, de crise de relacionamento? Quem quer, diga glória a Deus. Crise da dúvida, da incerteza, são lama. Atoleiro, pessoas atoladas. Mas o verbo inclinar vai gerar o verbo tirar. Tirou-me dali, aleluia. Aleluia. Levante sua mão e diga assim: Senhor, hoje eu vou sair deste lugar escorregadiço, em nome de Jesus. Posso ouvir um som de língua estranha aí? Posso ouvir um aleluia bem forte? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Tirou-me, bota ali por favor. Tirou-me de um atoleiro de lama. Agora gerou o verbo tirar, agora de colocou-me, diz colocou-me. Colocou meus pés sobre uma rocha. Do verbo inclinar gerou o verbo tirar e o verbo colocar. Colocou-me. Ele vai te colocar no lugar de segurança. Colocou teus pés sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo Jesus. Ele é a rocha. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai dizer que ele é a pedra, a rocha viva. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4. Olha o que diz aqui. Beberam da mesma bebida espiritual, porque bebia de uma pedra que o seguia. E a pedra era... Aleluia. Acho que você não entendeu isso. Colocou meus pés sobre a rocha. Agora eu estou num lugar seguro, onde o olho grande não vai me atingir, onde a inveja não vai me atingir, onde a macumbaria não vai me atingir,
Aonde o olho grande não vai me atingir, aonde o pecado não vai me derrubar, estou firme na rocha, aleluia. Volta lá o Salmo 40, verso 2, por favor. Primeiro tirou-me, segundo colocou-me, terceiro firmou meus pés, firmou meus passos. Ele tirou-me, colocou-me, firmou. Aleluia. Diga quem está do seu lado, verbo gera verbo. Aleluia. E forma a frase. Define o artigo. Define o que você quer. Então, quando a Bíblia diz que ele inclinou para ela, a mão estava estendida para tirar daquele atoleiro de lama de doença. Aquela febre maldita. Se é vírus, se é fungo, se é bactéria, vai sair. Se é olho grande, ele vai tirar você daí. Se alguém te amarrou com verbos pejorativos, hoje o verbo pejorativo vai ser quebrado e você vai sair daí para a glória de Deus. Eu acho que a gente não entende as coisas. A gente deveria entender melhor a palavra. Os cristãos deveriam crer mais na Bíblia, viver mais Bíblia, entender que a luta não é sinônimo de derrota, é para vencer. Luta não é castigo de Deus, para vencer. É interessante quando a gente vê João capítulo 11, verso 4, quando alguém chega dizendo, olha, Marta e Maria mandou avisar que o irmão Lázaro, aquele que tu ama, está doente, muito doente. E Jesus não foi. O verso 4 diz assim, ao receber a notícia, Jesus disse o que, irmãos? A fim de que... Diga para quem está do seu lado, a sua luta não é para a tua humilhação, é para a glória de Deus, para que Jesus seja glorificado na sua vida. A profecia que Ele te deu vai cumprir, aplaude o Senhor bem forte. A profecia que Ele te deu vai cumprir. A verdade que Ele te falou vai cumprir. Uma hora Ele vai inclinar, aleluia, e vai te tirar do lugar ruim, vai te colocar na rocha e vai firmar os teus passos. Você não vai andar mais cambaleando de um lado para o outro, vai andar com passos firmes, pisando firme, sabendo que a glória de Deus chegou. E você está abastecido pelo poder de Deus. Então a sogra de Pedro é uma lição. Ele inclinou e ordenou. Febre, sai desta mulher. E aí o que diz nesse versículo 38 de Lucas, capítulo 4, verso 39 é o melhor. Inclinando-se ele para ela, ordenou a febre. E o que aconteceu? E essa a deixou. Glória a Deus. E o que aconteceu, irmão? Imediatamente, verbo gera verbo. Ele liberou o verbo curar e liberou, tendo o verbo curar, o verbo levantar. E ela se levantou. Será que não é hora de se levantar? A gente está vivendo aquele sono indolente. Parece que o conformismo, o sono do conformismo, entrou na gente. E a gente a vida é assim mesmo. Não é assim, gente. A vida não é assim mesmo. Ah, todo mundo tem problema, tudo bem, todo mundo tem problema, mas eu não sou todo mundo. Aleluia. Eu sou indivíduo com convicções. E eu tenho que vencer as minhas guerras. Eu não posso ficar prostrado, já recebi a vida eterna. Agora eu preciso me levantar. Aleluia. Veja bem, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Quando Ana
ouvia Penina. Penina era uma praga na vida da Ana. Olha só, provocava Penina, sua rival, provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filho. Essa é a visão do diabo. Colocar alguém para te irritar, deixar irritado, questionar você, levar você para baixo. E aí o que Ana fazia? Olha o verso 7. Era isso que acontecia. Todos os anos, todas as vezes que Ana ia, a casa do Senhor, a outra ali irritava. Por isso Ana fazia o quê? E o que mais? Ficava chorando, não comia. Ficava pálida, anêmica. Chorando, choro da indolência, choro do desespero, choro da insegurança, choro da miséria. Olhava a Penina com o filho, chorava. Penina vinha e irritava, verso 8, olha aí. Então Alcana veio com a conversinha, dizendo, eu sou melhor do que 10 filhos. Ana não estava querendo ouvir aquilo, ela queria resolver o problema dela. Mas o verso 9, meu irmão, a coisa muda. Com certeza, para terem comido, bebido, Ana se levantou. Diga, Ana se levantou. Será que hoje não é dia de você se levantar? Aleluia! Sair dessa prisão, dessa dúvida e dizer, a partir de hoje, a minha vida muda para a glória de Deus. Aleluia! Sai dessa escravidão de pessimismo e ganhar otimismo. Olhar no espelho e dizer a você mesmo, eu sou otimista, eu creio na minha chamada, aleluia. Eu creio no meu sacerdócio. Eu creio que Deus está comigo. Ana se levantou. Quando o sacerdote ali estava sentado à sua cabeceira junto a um pilar do templo do Senhor, olha o verso 10. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo, gente, é isso aqui. Se levanta da alimentação. Abandone esse sentimento de autocomiseração. Deus te trouxe para aqui, cara, porque Ele quer fazer uma obra fenomenal. Deus te trouxe para aqui, irmã, porque Ele quer fazer uma obra fenomenal. Ele quer mexer com esse bairro. Quer mexer com essa sociedade. Ele quer destravar o mundo espiritual. Quando você fica olhando o passado, a vida, olhando para trás, não vai chegar no futuro. Você não pode mudar o presente. O passado, ou melhor, você não pode mudar o passado, mas pode mexer no presente e mudar o futuro, aleluia. Ana não podia mudar o passado, mas no presente ela resolveu ir para lá e foi para lá. Se ela fez um voto a Deus, faz voto a Deus. Levanta uma bandeira diante de Deus. Irmão, ali tinha duas coisas. Deus olha para Ana e fala assim, no espírito dele, da alma dele, eu tenho o que essa mulher precisa. E ela tem o que eu preciso, aleluia. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um sacerdote. E ela falou, eu te devolverei, para ele ser o que o Senhor quiser. Deus precisava de alguém que lhe desse um sacerdote. E Ana pega e Deus fala, agora eu te dou o que você precisa. Você vai ser mãe, aleluia. E eu quero o que eu preciso, você me dá o sacerdote. Ana deixou o menino desmamar, pelo verso 24. O menino desmamou, ela levou para lá. E entregou a Deus, para o resto da vida dele. Deus fez Samuel, aleluia. E Ana gerou filhos e filhas.
e viveu numa família grande e abençoada. E eu acho que agora sim, ela chegava uma vez por ano. Alcana voltava. E quando Penina viu Ana talvez descer, ela sem chorar, mas não tinha ainda tido Samuel. Talvez Penina veio complicar a vida de Ana, zombar dela, foi lá orar. Será que teu Deus respondeu? Acho que Ana olhou para a Penina e disse: estou com Penina de você. Aleluia. Sabe nada, inocente. Pau vai quebrar daqui para frente. Você vai virar estéril, eu vou virar mãe de filhos. Você não gerou sacerdote, eu gerei. Eu vou gerar sacerdote. E o rapazinho vem com 3 funções. É o único profeta na Bíblia que é profeta, juiz e sacerdote. Aleluia. Ele traz a tríplice função. Ele é juiz de Israel. Ele é profeta em Israel. Ele é sacerdote em Israel. Ana deu o que Deus precisava e Deus deu o que Ana precisava. Coloque a mão no coração e diga: Senhor, o Senhor tem o que eu preciso. E eu tenho o que o Senhor precisa. Gente, entenda, Deus precisa de um intercessor. E você precisa de um milagre. Ana se levantou. A sogra de Pedro se levantou. Talvez magrinha. Comida pela febre. Mas de repente ela chega na sala andando. Todo mundo fala: o que aconteceu? Não aconteceu nada, só um milagre. Ele se inclinou e eu levantei. Aleluia. 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 Você olha a história de Davi. No capítulo 12, lá de 2 Samuel. Você olha a história de Davi. O profeta Natan vem e conta uma historinha para Davi. Davi cai na armadilha da parábola. O profeta diz: tu é o homem. Você pecou. Matou o marido da mulher. Pegou a mulher, agora ela está grávida. Essa criança nasce e vai morrer. E Davi viu a criança nascer. E adoeceu. Davi dobrou o joelho e falou assim: Deus tenha misericórdia. E orou 7 dias, 7 noites. No verso 19, Davi olha para o servo dele. E o servo está meio agitado. Davi olhou e falou: a criança morreu. E alguém disse: morreu. Esperavam Davi cometer um desatino. Olha o que acontece no versículo 20. Então Davi se levantou do chão. Diga: Davi se levantou da terra. Terra da morte. Terra do pecado. Terra de autoacusação. Terra da miséria. Davi se levantou da terra. Primeiro, diga: Davi se levantou. Segundo, Davi se lavou. Será que não é hora de você se levantar e se lavar? Lavar a tua fé. Aleluia. Terceiro, Davi se ungiu. Não temos tempo de falar sobre tudo isso. 4, Davi trocou de roupa, se vestiu. 5, Davi entrou na casa do Senhor e o adorou. Aleluia. Olha, 5 atitudes. 5 posições. Gente, se levante. Se lave. Se unja. Se vista. E adore ao Senhor. Aleluia. Aquela sogra de Pedro se levantou. Se vestiu, se ungiu. E entrou no templo e adorou. Quando Davi sai da adoração, ele fala: eu estou com fome. Tem comida? O servo olhou para ele e falou assim: Senhor, quando a criança era viva, tu não comias, não bebias. E agora a criança é morta, o Senhor quer comida.
Disse, olha, quando a criança estava viva, eu esperei a misericórdia de Deus. Agora ela morreu, não posso trazê-la para mim. Mas eu irei ter com ela. Aleluia. Você vai encontrar o milagre na sua vida. E é interessante que Davi vai atrás de Betseba, conversa com ela, restaura o relacionamento, vai viver com ela, ela engravida, e tem mais um filho, a mesma Betseba, é o mesmo Davi, e nasce Salomão, aleluia. Para mostrar que Deus não tem dificuldade de recomeçar nada. Deus quer recomeçar com cada um de nós aqui, basta a gente entender que o verbo curar nos curou, e o verbo levantar nos levantou, aleluia, aleluia. O verbo inclinar encheu a gente. E o Deus fala para o profeta no verso 25 ali, volta lá e diga para Davi, que o nome do menino será chamado Gedidias, que quer dizer meu amor caminha na terra, aleluia. Quem crê que o amor de Deus caminha na terra aqui, levante a mão. O amor dele caminha em você. Aleluia. Terceiro verbo que levanta ali na vida da sogra de Pedro é servir. E ela passou a servi-lo. Comece a receber os verbos pela inclinação do verbo maior. Levantou, curou, levantou e serviu. Sirva a Deus em oração, gente. Aumente a carga de oração, em vez de aumentar a carga de lamentação. Aumente a carga de oração. Jejue com coragem. Até a hora que você puder, leia a Bíblia. Busque a palavra. E deixa fluir. Aleluia. De repente estava aquela mulher em pé, servindo, e ninguém entendia. Por quê? Porque o verbo, quando inclinou sobre ela, derramou as plenitudes, a graça, a primazia, o convergir de tudo nele, o tempo das dispensações, tudo derramado. Está derramado aqui agora. Quem quer receber isso aí, levante a mão. Vamos lá do louvor. Fazendo um favor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Talvez hoje é isso aqui, o verbo é inclinar. Ele se inclinou para ela. Ela é a igreja, gente. Vai vir o inclinar de Jesus, um momento vai chegar. Quando ele inclinar do céu, a tua vida será transbordada. A minha vida vai transbordar. A nossa vida vai transbordar. Diga, eu recebo. O inclinar de Deus na minha vida. Para a glória de Deus. Aleluia. Eu creio nisso, gente. O inimigo tenta laços em embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Ele está inclinado aqui hoje. Do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, das terras faz mães de filhos. O mesmo que bradar do alto, não temos sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas,
faz romper. Ele se inclinou para ela. Em meio ao deserto haverá. Eu creio, Jesus. Ensina para essa igreja hoje aqui. Ensina para esse altar hoje aqui. Chepa labaxere, plova labaxere. Labaxere, labaxere.